Olá, pessoal, passando aqui para compartilhar uma experiência maravilhosa que eu vivi ontem. E o que a gente ama, o que é bom, a gente compartilha, né? Ontem a gente foi assistir um filme, A Forja. Gente, que filme! Como que Deus fala com a gente através desse filme e como Deus nos chama à responsabilidade do valor de uma alma. Porque às vezes a gente vê tantas pessoas aí precisando de Jesus e a gente acha que por a pessoa não ter responsabilidade, por a pessoa ser difícil, não vai ter jeito para ela. E sempre tem um jeito para todo mundo, gente. E quando a gente não consegue convencer uma pessoa sobre Jesus, falando, a gente pode fazer orando. E eu descobri nesse filme o poder da oração. E no caso desse filme aí, a oração de uma mãe, a oração de uma serva de Deus que mudou a vida de um jovem. E assim, foi uma experiência muito linda, gente. E isso tudo que a gente vê edifica a gente, nos dá força para continuar, porque às vezes a gente tem um chamado de Deus para a nossa vida, e quando as dificuldades vêm, quando às vezes a gente se sente cansada, a gente quer parar, e a impressão que dá é que a gente está fazendo, mas não está tendo resultado. Deixa eu te falar uma coisa: o seu esforço tem resultado, a sua oração tem resultado. Enquanto você está fazendo, o céu está movimentando. Às vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele. Só que quando a gente está parado, nada acontece. Mas quando a gente está movimentando, gente, o céu também se movimenta, né? Eu aprendi que a gente age e o céu reage. Não tem como o céu reagir se você não age, sabe? A primeira ação tem que ser da gente. Sabe, Deus, ele tem tudo para nós, ele tem tudo para fazer através da nossa vida, mas a gente tem que querer. Deus, ele não nos, como é que eu posso dizer, não força nada, ele não nos força nada. Sabe, Deus respeita as nossas vontades, ele respeita tudo, sabe, na nossa vida, no nosso tempo. Então, quando a gente decide, Deus também, ele vai com a gente, né? Eu digo sempre que Deus trabalha em parceria com a gente. Então, foi maravilhoso, gente, como a gente é edificado com as coisas de Deus, né? E para nossa surpresa, assim, a gente saiu daquele cinema ontem e Deus ainda continuou falando com a gente. A gente achou que tinha acabado e não tinha acabado. A gente viveu uma experiência incrível também, porque quando a gente saiu daquele cinema ali que a gente foi chamar o Uber para vir embora, Deus ainda tinha algo pra gente que eu achei assim lindo. Quando a gente chegou para entrar no carro ali do Uber, né? A gente chega na porta do carro, a gente é recebido com isso aqui, gente, com a palavra de Deus. E eu fiquei assim maravilhada. O motorista era um servo de Deus, era um pastor, pastor Serginho, da Ebrem. Muito obrigado, pastor Serginho. Ele nos presenteou com essa Bíblia aqui, gente, que coisa linda. E quando a gente entrou no carro, a gente reconheceu ele também reconheceu a gente, porque a gente foi num trabalho que teve lá, né, Conecta Ebrem, né? A gente foi num trabalho lá e a gente reconheceu o pastor Serginho fazendo esse trabalho aí, né, trabalhando no Uber. Aí a gente sentou, começou a conversar e eu achei lindo o trabalho dele. Ele falou assim que todo passageiro que entra no carro dele ganha essa Bíblia, que ele evangeliza o dia inteiro a palavra de Deus. Gente, você sabe o que eu aprendi? Não tem desculpa. Você pode todo dia ganhar uma alma para Jesus no seu local de trabalho, no ponto de ônibus, tomando um sorvete, almoçando num restaurante. Sempre tem uma alma ali precisando de ouvir a palavra, né? Você pode fazer missão em qualquer lugar,
E eu te falo assim, que todo lugar que Deus te coloca tem um propósito. Sabe, Deus não te colocou nesse trabalho aí sem um propósito. É para você pregar o evangelho. Quando você vai no salão fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, tem pessoas ali que precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus está voltando e a gente precisa povoar o céu. Precisa povoar o céu, precisamos pregar a palavra. Gente, eu achei tão lindo esse trabalho dele, sabe? Olha que coisa linda. E o filme que a gente assistiu falava exatamente sobre isso, sobre multiplicar o reino, né? A Forja é uma equipe de homens que eles têm uma reunião, né, uma vez por mês. Nesta reunião, cada um leva um para ser forjado, para ser discipulado. Gente, que coisa linda! Assim, não existe coisa mais linda no mundo do que Jesus. Jesus, ele cada dia nos surpreende. A gente vive cada dia uma experiência nova com Deus. Eu falo assim que conhecer Jesus é viver o sobrenatural. Quando a gente conhece Jesus, a gente pode viver tanta coisa difícil, gente, nesta terra. A gente pode passar por dificuldades, por enfermidades, por provações, por problemas, mas está tudo bem. Com Jesus está tudo bem. Você sabe que independente do que você está passando, independente da circunstância, o seu coração, ele continua feliz, porque você tem Jesus nele. E coração, quem tem Jesus no coração não tem um coração triste. Não pode ser triste um coração que ama a Deus, né? Tem um louvor que diz assim: não pode ser triste, não pode ser triste um coração que ama a Cristo. E não pode mesmo, gente. No coração que tem Jesus não tem lugar para tristeza, porque todo dia Deus te dá uma porção. Todo dia Deus fala com você, todo dia Deus te surpreende, te mostra o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, e não tem nada mais incrível, gente, do que a gente viver as experiências com Deus. Sabe, quando você está ligada com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você vive tanta coisa boa, gente. Tanta coisa, tantas experiências com Deus. E a gente vive hoje num mundo em que as pessoas, eles querem ter um relacionamento com Deus, mas não quer ter intimidade, porque ter intimidade requer renúncias, e hoje as pessoas têm dificuldade em renunciar a pecados, renunciar a sentimentos, renunciar a coisas, sabe, para adquirir intimidade com Deus, porque intimidade é coisa muito íntima mesmo, que você só consegue renunciando. Intimidade você só consegue tendo diálogo com Deus, tempo de oração. E hoje também as pessoas estão numa correria grande que não consegue nem orar mais, não consegue nem buscar a Deus. Tem pessoas que vai trabalhar, sai falando pelo caminho, no automático: ah, Deus abençoa meu dia, me guarda, me cobre com teu sangue. É isso, assim, não tem aquele momento de comunhão com Deus. Mas eu te falo para você que é muito bom quando você tem o seu tempo de relacionamento e intimidade com Deus, né? Porque só ter um relacionamento não é o suficiente. É a mesma coisa, né? No namoro, às vezes a pessoa tem um relacionamento, mas intimidade ela só vai ter mesmo naquele relacionamento quando ela for para um casamento. Então tem pessoas que só querem namorar Jesus, mas não quer casar. Porque para casar vai ter que renunciar, para casar vai ter que ter intimidade, vai ter que estar perto, vai ter que ter conversa, vai ter que ter diálogo. E as pessoas estão muito apressadas, sabe? Estão muito apressadas, estão muito preocupadas com esse mundo, com as coisas daqui. E Jesus está voltando. Jesus está voltando, então a gente não tem mais tempo de ficar preocupado com as coisas daqui. E Deus é maravilhoso, gente. Que experiência que eu vivi ontem e estou aqui compartilhando com você, porque você também pode viver experiências
maravilhosas com Deus. E às vezes não vai ser coisas grandiosas, vai ser coisas simples, mas que vão te marcar. Nós estamos vivendo um tempo, gente, que a gente precisa ser marcado. Essa geração precisa ser marcada por Deus. E Deus não vai marcar geração em cima de palco, com coisas grandiosas, sabe, com glamour, não. Deus vai marcar gerações com coisas simples, como essa, de receber uma Bíblia dentro de um Uber. Deus vai marcar gerações assistindo um filme cristão e sentindo a presença de Deus, sendo discipulada dentro de uma sala de cinema, glorificando a Deus, sabe? Deus tá procurando pessoas que querem ser marcadas por Ele, sabe? E vivendo coisas simples, porque as coisas de Deus, gente, é simples. Deus, Ele trabalha na simplicidade. É na simplicidade. Às vezes a gente está esperando ter um avivamento, ter um momento maravilhoso com Deus, num lugar grande, com grandes pregadores, com grandes cantores. Não, às vezes vai ser assim, como foi comigo, dentro de um Uber, recebendo uma Bíblia de alguém que faz uma grande obra. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te chamando para uma grande obra. Para uma grande obra, você só precisa estar disposto. E você só precisa também saber que Deus, Ele é simples. E hoje as pessoas estão querendo status. As pessoas estão querendo aparecer mais do que Jesus. Você não é nada sem Ele. Não é nada sobre você. Não é nada sobre mim, é sobre Ele. Espero que essa palavra tenha te edificado hoje. E um beijo no seu coração e que Deus possa te abençoar. Fica com Deus. Amém.